Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a honra de apresentar o nosso irmão Alcídio Pereira, ele que é trabalhador da AMEN, está hoje também como presidente da 7ª URI e sempre nos auxilia aqui também com as palestras, trazendo grandes temas para refletirmos. E hoje o tema é Conhece-te a ti mesmo, o mais antigo segredo da felicidade. Então eu convido a palavra ao Alcídio. Boa noite. Primeiramente queremos agradecer o convite da direção dessa atividade do sábado, para que estejamos aqui hoje, para conversarmos um pouco sobre esse tema, que é muito importante para nós, que é o Conhece-te a ti mesmo. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a resposta foi bem curtinha. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então é sobre esse tema que nós vamos tentar passar para vocês. E eu sempre digo que as palestras têm sempre uma função também muito especial, que a gente passa para quem ouve e passa para si mesmo. Então, quando a gente pesquisa para fazer a palestra, é sempre querendo que ela nos sirva. Então, quando um espírito ingressa no caminho do autoconhecimento, ele o faz com uma tocha acesa. Ele entra nessa pesquisa com a tocha acesa que lhe permite entrar e sair. E essa tocha é Jesus. Jesus é a prova que o ser humano vale a pena. A maioria dos espíritas sabem, quando perguntamos, que todos os seres humanos foram criados simples e ignorantes. Todos, pelo menos sabemos isso, que nós, pela bondade do Criador, nós somos criados todos simples e ignorantes e que ninguém foi privilegiado. Todos que são filhos de Deus, eles partiram de um ponto zero. A doutrina espírita nos ensina a lei da evolução dos seres. E na questão 540, o Kardec vai ouvir uma resposta que nos dá uma ideia de que nos conhecer é muito mais complicado do que saber que todos nós um dia fomos criados simples e ignorantes. Porque informar a Kardec que do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encadeia na natureza. Então nós, quando dizemos que nós somos criados simples e ignorantes, é como espírito, quando nós somos emancipados como seres humanos, espíritos humanos. Mas nós começamos muito antes desse momento. E Emmanuel, em o livro O Consolador, através da mediunidade do Chico Xavier, na questão 79, ele informa que todos nós começamos no mineral a atração,
no vegetal a sensação, no animal o instinto e no homem a razão, e no anjo a divindade. E que todos nós trilhamos esses caminhos até chegar onde chegamos. E que agora o nosso destino é chegar à divindade, sermos um dia espíritos perfeitos. Em Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo 8, vai tratar da evolução e metabolismo. Suprimentos da vida é o título. Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e a sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então aqui nós estamos começando a analisar o início da vida no planeta Terra. Quando o planeta chegou, houve o resfriamento, ele chegou na condição de já permitir os primeiros seres vivos, ele já tinha as condições necessárias para ter início, esse começo da vida no planeta. Primeiro as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, apareceram os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. Em seguida ao animal, surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência, para que a humanidade se concretizasse a caminho da angelitude. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai falar dos elos desconhecidos da evolução, compreendendo-se que o princípio divino aportou na Terra emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, e por isso que variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, como Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. Então nós já temos, por exemplo, um Darwin que, bem no período ali da codificação, o Livro dos Espíritos chegou em 1857, ele publicou o seu livro A Origem das Espécies em 1859, onde ele vinha fazer essa viagem que os Espíritos nos informam que é verdadeira, que tudo surgiu lá nas águas e que dali cada espécie foi lutando e foi criando condições de haver essa transformação de simples bactérias até chegar ao homem. Mas só que, quando nós analisamos as teorias de Darwin, como ele analisou somente a matéria, ele não era espiritualista, o Darwin. Então ele não teve a condição de ver que tudo aconteceu por conta de um projeto divino. E que tudo que transcorreu, desde a bactéria até o homem, era um projeto. Era quase um automatismo que as coisas iriam acontecendo dentro e através dos milênios, até chegarmos ao que nós conhecemos nos dias de hoje. Evolução do tempo. É assim que os organismos monocelulares, aos organismos complexos em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação. A evolução aprimora os seres, permite que aos poucos os seres humanos vão se iluminando, porque somos espíritos imortais.
Devemos trabalhar para promover a nossa crescente evolução, pois sabemos através da doutrina espírita que fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Essa é determinação divina. E aí a gente ouve muitas vezes alguém dizer: meu Deus, tão jovem, foi chamado de volta ao mundo espiritual, tão jovem, tão violento, tão jovem e é tão sábio, tão jovem, é tão bom, tão bondoso. A gente ouve falar de tudo a respeito de muitos jovens que se destacam ou por sua inteligência, pela sua bondade, ou por sua truculência e perversidade. E aí então nós vamos ver que jovem, e nos informa a doutrina espírita, que jovem é o corpo, mas aquele jovenzinho é um espírito rico de experiências, virtudes, habilidades, créditos espirituais, ou pode também ser rico em vícios e muito pobre em virtudes. Nós vimos não faz muito tempo, estava aí na rede, nas redes sociais, de um menino de tenra idade lá na China, que ele fumava mais de um maço de cigarro por dia. Aliás, ele fumava muito mais, porque ele acendia o próximo com o anterior. E era uma coisa assim que estava nele, ninguém ensinou, ninguém incentivou, e ele trouxe esse vício que se lembrou dele e hoje parece-me que já se livrou, já está normal de novo. Podemos encontrar em nossa jornada alguém com um corpo adulto e o espírito ainda iniciando sua jornada. Outros muito jovens com espíritos milenares. Vejamos o que temos em O Livro dos Espíritos. Na questão 189, nos informa, Kardec perguntou: desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Veja a pergunta. Desde o início da sua formação. Quando nós falamos desde o início da nossa formação, nós estamos falando já do espírito, porque até aquele período que nós estagiamos, lá das bactérias até os animais superiores do reino animal, nós éramos princípio espiritual. Nós éramos espírito com E minúscula. Quando nós ganhamos o E maiúsculo de espíritos emancipados, que a partir dali nós seríamos donos do nosso destino, então é aí que é feita essa pergunta. Desde o início da sua formação, desde o início da sua emancipação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? A resposta foi não. Pois para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. E por que ela é instintiva? Porque nós ganhamos a condição de, através do instinto, nós preservarmos a vida, o instinto de conservação. Tudo isso nós ganhamos nesse período que viajamos até a emancipação. Então, nós aqui está falando do homem, do espírito agora já emancipado como ser humano. E na 190 ele vai perguntar: qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? E a resposta foi: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. E aí Kardec, então, ele faz uma pergunta na sequência muito interessante para o nosso entendimento.
A dos nossos selvagens são almas no estudo de infância, no estado da infância. Por quê? Se o selvagem está lá na selva, seus hábitos são quase que instintivos, ele queria saber se os selvagens então poderia servir de exemplo. E a resposta foi que não. São almas desenvolvidas, pois que já nutrem paixões. E aí ele vai perguntar, na sequência, na 191a. Então as paixões são uma prova de progresso? Ora, se o selvagem, ele não está iniciando a vida, na vida espiritual, porque ele já nutre paixões, já são almas desenvolvidas, então a pergunta é lógica, né? Então as paixões são uma prova de progresso? E a resposta foi: de progresso, sim. De perfeição, não. Então, realmente, fica bem claro para nós que nós podemos desenvolver as duas asas, né? A intelectual e a moral, elas podem não caminharem juntas. E Kardec observa: a vida em seu conjunto apresenta as mesmas fases da vida corporal. A lei é a mesma. Os espíritos passam pelas fases do desenvolvimento que passam os corpos. Tem espíritos recém-nascidos recém-emancipados, clareando melhor, recém-emancipados, que são bebês. Mas muitas encarnações, eles serão classificados como crianças. Daí entra para a adolescência e está cheio de espíritos adolescentes encarnados. E mais para frente, eles vão se tornar espíritos adultos. Podemos identificar pelas atitudes do espírito, pelos seus gostos, pela sua maneira que ele se relaciona, a gente descobre que ali se encontra um espírito adolescente. E é muito interessante porque nós, às vezes, observamos que em algumas famílias há uma discrepância tão grande no comportamento dos descendentes, dos familiares de uma família, de um núcleo familiar, que nos dá essa ideia. Nós, por exemplo, conhecemos aqui em Maringá uma família, que eu vou omitir o nome porque não devo fazê-lo, mas que conhecemos de perto. Essa família tinha 4 filhos. Todos os filhos fizeram faculdade, todos estão muito bem encaminhados na vida, e eles adotaram um garoto órfão, pegaram o garoto ainda pequenino, e ofereceram para esse garoto tudo que eles ofereceram para os filhos. Filhos que alguns moram no exterior, estão muito bem, outros aqui em Maringá, mas esse garoto, ele não aproveitou nadinha do exemplo e do incentivo da família. De tal forma que esse garoto, mesmo vivendo dentro dessa família religiosa, de comportamento moralmente nota 10, ele enveredou para o crime, chegou a casar, teve filhos, mas dava uma loucura, uma vontade dele aprontar, fazer arte, que mesmo depois de casar, tendo filhos, um dos atos dele foi ele encontrar um mendigo dormindo numa cobertura improvisada, e ele pôs fogo e queimou o mendigo ali, dormindo. E por conta disso ele está preso, vai cumprir os seus mais de 20 anos. E quando a gente visita a PEN, que nós temos um trabalho de evangelho na PEN, a gente se depara com ele. E ele se lembra da família.
mas a gente percebe que ali é um espírito que não foi falta de investimento. Ele é um espírito ainda infantil, embora vivendo entre criaturas normais, e teve o prêmio de receber como em substituição a sua família, que não pôde criá-lo, uma família desse nível. Mas ele continua criança, ele não tem como. E o dia que ele sair da prisão, certamente ainda continuará aprontando. Daí, diz Kardec, passa o tempo, 500 anos reencarnado como na classe hominal, e já começa a ser um espírito jovem, 16 anos. Após 1000 anos reencarnado, não estou falando 1000 anos do tempo, mas é 1000 anos de provas, vivendo entre os encarnados, ele começa a entrar na maioridade, nos 21 a 22 anos, comparado com o ser humano. Podemos encontrar em uma família alguém com apenas 50 anos de emancipação, como podemos encontrar com 1000 anos, e perceberemos pelas escolhas pela maturidade, que são espíritos ou muito jovens, crianças, ou espíritos realmente maduros. Um espírito puro é um espírito adulto, que completou o seu processo, pelo menos esse aí, de agora ter livre-arbítrio e ser 100% responsável pelos seus atos. Kardec nos informa que o espírito passa do estado de embrião ao estado de infância, até chegar, percorrendo longos períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição. Então, nós também ainda estamos caminhando, porque o estado de perfeição para nós ainda está um pouquinho longe. Mas é por isso que o tema de hoje é: conhece-te a ti mesmo, conhece a ti mesmo, o mais antigo segredo para a felicidade. Na 907 de O Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: o princípio das paixões é essencialmente mau? Lá dizia que o selvagem não era infantil, era um espírito já desenvolvido, porque ele nutria paixões. Agora ele quer saber, o princípio das paixões é essencialmente mau? E a resposta foi: pensamos que as paixões são ervas daninhas que devem ser extirpadas. As paixões. Mas veja bem, na continuação: será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Porque as paixões, agora nós vamos ver realmente, analisando um pouco melhor as paixões. E a resposta foi não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio foi colocado no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso é que dela se faz, é que é o mal. Então, alguém que desde cedo é apaixonado pela medicina, não é nem o mal. Apaixonado por ser motorista, quem sabe, de transporte, não é nem o mal. Então as paixões, nesse sentido, ela é uma alavanca. Agora, quando é usada, e vamos ver mais um pouco, o egoísta é uma pessoa cheia de paixão, mas ele tem tanto amor por ele mesmo, que quer tudo para ele, não sobrando nada para os outros. Então, nesse sentido, a paixão, ela é um mal. Quer dizer, ela se transforma em egoísmo, e do egoísmo ela passa a ser uma pessoa que só se preocupa com ela. Estando bom para ela, ela não mede esforços, não mede consequências, ela quer chegar
aos seus objetivos de qualquer maneira. Até nós chegarmos às condições de amarmos ao próximo como a nós mesmos, é um caminho longo, porque nesse momento, quando nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, primeiro nós temos que saber o que é amar a si mesmo, que é o conhece a ti mesmo. Depois que nós nos conhecermos, quem de fato nós somos, aí nós passamos a nos amar. E aí, com essa medida desse amor que nós nos amamos, nós amaremos o nosso próximo. Na 908, Kardec perguntou: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas e se tornam más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna um perigo, em que se torna terrivelmente perigoso, quando o cavalo, em vez de governado, passa a governar. E todos nós conhecemos essa situação, né? Quando realmente um cavalo está sem controle. E coloca ele que o apetite pode ser uma coisa boa, porque é muito triste a pessoa viver sem apetite. Tem gente que procura o médico porque diz: doutor, eu não sei o que eu faço, eu não tenho mais apetite, eu não tenho prazer em me alimentar. Então, o apetite pode ser uma coisa boa, mas quando vira gula, já é um prejuízo danado para o indivíduo, para o ser humano. As paixões fora do controle viram orgulho, perde o controle da autoestima. No capítulo 30 do livro Fonte Viva, Emmanuel também vai tratar desse assunto. Ele vai dizer que o destino do ser humano é se tornar divino, porque a alma imortal traz o gene divino. Olha que coisa fantástica, né? Veja bem. Aí a comparação é o seguinte: quando nós vemos uma família, nós olhamos para os filhos e dizemos: poxa, mas essa menina é a cara da mãe, ou esse menino é a cara do pai. Então, porque ele tem o gene dos genitores. E aqui Emmanuel está nos dizendo que nós temos o gene de Deus, que nós somos criaturas que, sendo filhos de Deus e tendo o gene de Deus, nós chegaremos um dia à perfeição. E aí vai também nos informar que devemos nos preocupar em nos educar, porque a gente, e até esta não é do Kardec, mas é do Haroldo Dutra, ele diz o seguinte, que nós imaginamos, aqui disse que um cavalo só é útil quando domesticado, quando dominado, quando coordenado, e um perigo quando ele está, digamos, governando. E aí o Haroldo vai citar o exemplo de um motor com 500 cavalos. É uma maravilha de motor, mas imagina se cada cavalo fosse independente, não somassem. Qual seria o resultado? Zero. E aí ele acrescenta: o que é bom, que é bom mesmo, que é fácil. Porque às vezes a gente pensa assim: poxa vida, mas eu tenho que mudar tanto para chegar a esse ponto. E aí então ele vem dizer: o que é bom, bom mesmo, que é fácil, que cai do céu, que chove igual o maná no deserto. E aí temos uma observação muito interessante, que Dom Pedro II, ele foi a encarnação do Longinos, aquele soldado que, quando Jesus crucificado, espetou com sua espada para que ele adiantasse a sua morte. E esse Longino levou 1800 anos
para reencarnar no Brasil como Dom Pedro II, dando uma demonstração de que tudo é possível realmente, mas a viagem ela é um pouco lenta. Vejamos o que nos informa Joana de Ângeles no capítulo 1 do livro Em Busca da Verdade, psicografia de Divaldo Franco. Criado simples e ignorante na condição de princípio inteligente, o Kardec usa princípio espiritual, mas é a mesma coisa. É aquele princípio viajando lá desde a ameba. Desenvolveu-se ao largo de centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal, da percepção instintiva animal, até alcançar a consciência e inteligência humanas, estagiando momentaneamente na experiência vivencial que ele estava predeterminada e seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Infelizmente, tem havido a predominância dos instintos em detrimento da razão, do egoísmo em relação ao altruísmo, da natureza animal em face da natureza espiritual. Cria falsas necessidades, ambições desmedidas, poder para poder gozar e paixões primitivas. O esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, autoconhecer-se como resultado das tensões, dos polos ativados pelo interesse da integração, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. Podemos acrescentar que viajou para dentro de si e concluiu: conhece-te a ti mesmo. Entendeu qual é que a atual existência é o resultado dos combinados no projeto reencarnatório e sabe a importância que tem a atual encarnação, promovendo-se ao estado de autoestima, não permitindo estado de desânimo e baixa autoestima. Aqui realmente ela nos dá uma receita, né? Então, aqui ela falou realmente do nosso projeto reencarnatório. Entendeu que a atual existência é o resultado dos combinados no projeto reencarnatório e sabe a importância que tem a atual encarnação, promovendo seu estado de autoestima, não permitindo estado de desânimo e baixa autoestima. E para quem ainda não viu, nós sugerimos, e depois da palestra podemos até falar de novo para a pessoa anotar, no livro Missionários da Luz, André Luiz vai nos relatar a reencarnação de Segismundo, para a gente entender o que é um projeto reencarnatório. Ou também, se digitar lá no Google, a reencarnação de Sigismundo no YouTube, vai aparecer uma produção, um vídeo de um passo a passo como se deu esse planejamento e também porque que ele realmente teve algumas dificuldades no seu projeto reencarnatório, mas com a ajuda dos amigos espirituais que todos nós temos, acabou acontecendo a reencarnação. Nós vamos encontrar, dentro desse Conhece-te a ti mesmo, nós já vimos que o que importa muito para nós é a partir do momento que nós somos emancipados, que ganhamos livre arbítrio, porque antes nós não somos cobrados. Aquele estágio que nós ganhamos muitas experiências, instinto de conservação e preservação da vida, mesmo em ambientes hostis, não importa, só importa porque nós ganhamos experiência que ela até hoje se conserva. E nós, para a gente ver uma diferença grande que há
entre como é importante o instinto de conservação, e que quando nós reencarnamos, quando nós somos emancipados, nós guardamos, nós temos conosco um tanto desse instinto ganhado lá no reino animal. Nós evitamos perigos que põem risco em nossa vida, mas não tanto quanto os animais. E eu me lembro, e vocês vão se lembrar, que o Michael Jackson, um dia, até foi um horror, ele pegando uma das crianças, daqueles que ele adotou, e ele segurando só por um pé, na sacada do apartamento, lá de não sei de que andar, e colocou a criança para fora da sacada. E a criança continuou rindo. Se ele tivesse feito isso com o gato dele, ele teria se arranhado todo. Porque um gato, um cachorro, jamais vai permitir que corra um risco desse. Porque o instinto de conservação ainda predomina, que inclusive é necessário, porque já que ele não raciocina como nós raciocinamos, é princípio de fato que o instinto ele funcione. Nós vamos encontrar, ainda dentro do Conhece a Ti Mesmo, um livro interessante, o Mecanismos da Mediunidade. André Luiz vai nos passar algumas informações interessantes, que nós temos que saber que faz parte do Conhece a Ti Mesmo. Que todos nós somos como uma antena, uma torre de televisão, que estaremos sempre emitindo ondas e recepcionando ondas, tal qual acontece nas emissoras de televisão. E que a onda, quando sai da emissora de televisão, ela sai numa frequência que, quando nós ligamos o televisor, ela não se mistura com as outras frequências. Nós colocamos na frequência da Globo, só entra a Globo. Vamos para a SBT ou para outra emissora, só entra aquela emissora. E que quando nós pensamos, os nossos pensamentos se transformam em ondas pensamentos e viajam na frequência da oração, do projeto bom para nós e para a humanidade, para fazermos a caridade, enfim, esses pensamentos viajam numa frequência altíssima, que eles só serão sintonizados pelos espíritos benfeitores, que, percebendo que nós estamos nesse nível de pensamento, eles vêm nos ajudar. Mas quando o nosso pensamento é de baixa autoestima, nosso pensamento é de que nós somos pessoas derrotadas, com a gente nada dá certo, que nós somos infelizes, que esse tipo de reclamação coloca a nossa emissão, que vai viajar, numa frequência dos espíritos os mais perversos que existem no universo. E eles percebem que nós estamos fragilizados e que nós seremos uma festa para eles, porque eles vêm fazer com que a gente piore. E perguntado por que eles fazem isso, a resposta foi: eles fazem porque eles foram infelizes e agora eles não querem, eles têm inveja de pessoas felizes. Então faz parte do Conhece a Ti Mesmo nós sabermos que nós somos essas criaturas. Não conseguimos pensar e o nosso pensamento ficar preso na nossa caixa craniana. Ele vai viajar. E todos nós já sabemos disso. Porque quando nós fazemos uma prece, a gente não acredita que ela vai até o Criador? Ora, se a prece vai até o Criador, os pensamentos negativos também vão viajar. Só que, infelizmente, vai ser terrível, de fato, depois suportar. E aí a gente, quando vai na questão 467, e o Kardec perguntou se o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, e a resposta foi: pode.
visto que tais espíritos só vão ao encontro daqueles que pelos seus hábitos o chamam, ou daqueles que pelos seus pensamentos os atraem. Então, quando nós percebemos que as coisas não estão indo bem, de alguma maneira, seja no relacionamento familiar, na empresa, no trabalho, dificuldade para estudar, nós temos que analisar, como disse também um cientista, que não tem nada a ver com religião, mas ele pesquisou, e a profissão dele é ensinar as pessoas a pensar, que é o Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, que ele cobra e as pessoas pagam caro para ele ensiná-las a pensar. E ele diz o seguinte, que se a gente quiser saber como é que vai ser o nosso dia de amanhã, é só a gente analisar o que pensamos hoje, porque o que pensamos hoje vai ter o resultado no dia de amanhã. Mas ainda, como a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião, nós também temos que ir em busca de outros conhecimentos. E nós vamos encontrar no projeto Genoma, que todos nós acompanhamos, não faz muito tempo que esse projeto estava acontecendo nos Estados Unidos, eles arrebanharam cientistas do mundo inteiro para trabalhar no projeto Genoma, estudar o genoma humano. E quando eles concluíram o genoma humano, e o que eu vou dizer, não posso esquecer de dizer para vocês o seguinte, quem quiser conhecer o que eu vou dizer, é muito importante, o coordenador geral do projeto Genoma era o Francis Collins, era diretor do projeto Genoma. Ele escreveu um livro, Projeto Genoma, O Dedo de Deus. Infelizmente eu não coloquei aqui, mas é assim, é O Dedo de Deus, o nome do livro, que está disponível nas livrarias virtuais. E ele chegou à seguinte conclusão no projeto Genoma. Quando colhia sangue de um feto e analisava esse DNA, eles podiam descobrir que essa criança, ela poderia ter até 80 doenças ao longo da vida. Estava no seu mapa, que ele podia ter até 80 doenças. Isso foi um problema, porque qual mãe que quer ter um filho com predisposição para 80 crianças? Aí, claro que, talvez por inspiração dos amigos espirituais, eles inverteram o processo. Eles encontraram uma pessoa com 80 anos e essa pessoa era muito saudável. Ela não tinha tido doenças graves nenhuma ao longo do tempo, a não ser um resfriado, essas coisas mais simples. E eles colheram o sangue, analisaram o seu DNA e descobriram que aquela pessoa, se analisada quando feto, teria disposição para ter 80 doenças. E ele não teve. E o que eles concluíram? Que todos nós nascemos com gatilhos para 80 doenças ou mais. E que o nosso comportamento ao longo da vida vai disparar os gatilhos ou não. Hoje nós sabemos que a maioria dos cânceres são problemas originados por um processo de baixa estima. A pessoa, como diz Joana de Ângeles, que nós vamos chegar um dia que nós daremos ordens às nossas células. Nós não precisaremos mais de remédios. Ainda vamos demorar para chegar lá, mas ela nos garante isso. Então, por quê? Quando nós estamos nos sentindo, estamos vivendo, sabendo quem nós somos, não conhece a ti mesmo? Então,
eu tenho autoestima. E eu tendo autoestima, sabendo a importância dessa atual encarnação, eu sou um estimulador do meu organismo. Não vou ter nenhuma doença? Posso ter, porque eu também tenho demarcado no meu projeto reencarnatório passar por algumas experiências, tipo uma cirurgia ou outra, mas que não é em função desses gatilhos, né? Porque eu trouxe demarcado dentro do meu projeto reencarnatório. Então daí, quando encontrou alguém com essa idade que não disparou nenhum gatilho e viveu saudável todos esses anos, então, olha que conhecimento chegou até nós, que os estados depressivos e que ele começa geralmente com uma pequena melancolia, e da melancolia salta para a depressão, e da depressão para estados muito mais complicados, porque nós não reagimos. Além dos masoquistas que gostam de dizer que tem doenças. Eu sempre brinco que eu tenho uma prima que ela, toda vez que a gente se encontrava, ela ganhava de mim. Porque ela tinha problema na coluna, tinha problema não sei onde, então ela tinha muitos problemas, né? Aí uma vez que nós nos encontramos, ela perguntou, queria saber minhas doenças. Eu falei, prima, agora eu não tenho doença nenhuma não. Porque eu tinha um problema no joelho, mas eu troquei o joelho por um de titânio. Acabou meu problema. Aí acabei com ela ficou em desvantagem comigo, porque ela tinha os joelhos, né? Então ela não tocou mais no assunto. Mas tem gente que adora contar os seus sofrimentos, suas doenças, achando que alguém gosta de ouvir. É terrível o relacionamento com pessoas que só reclamam. E nós, no projeto reencarnatório, a gente escolheu coisas que de vez em quando a gente ouve espírita falar, né? Olha, se estava no meu projeto reencarnatório o que eu estou passando, eu não li direito. Se eu aceitei é porque eu não li direito lá o contrato. Porque eu, olha, francamente, mas é desse jeito. E aí no projeto reencarnatório a gente vai escolher exatamente o que é adequado para que a gente avance nesse nosso destino de simples ignorantes, um dia a ser espíritos perfeitos. E tem pessoas, talvez as mulheres passem mais por esse problema, que elas olham a fotografia, por exemplo, de uma Miss e diz, por que eu não nasci com uma cara desta? A minha é tão diferente, né? Tão linda, tudo perfeito. Mas no Conhece a Ti Mesmo também a gente vai entender que nós renunciamos às vezes à beleza. Por quê? Por conta da beleza nós já falimos em encarnações passadas. Agora a nossa fisionomia, o nosso jeito, o nosso corpo é o escolhido que não vai chamar muita atenção. E nós vamos fazer tudo que está no nosso projeto, vamos casar, ter filhos, e às vezes tem pessoas bonitas que não conseguem. Nada disso. Elas chegam à idade madura, envelhece, sem ter conseguido um casamento, sem dado certo. Então, dentro do Conhece a Ti Mesmo, a doutrina espírita abre um leque de conhecimentos para a gente se conhecer. E principalmente porque nós somos criaturas endividadas. Nós trouxemos reajustes nessa presente encarnação. Mas esses reajustes, eles podem ser facilitados, diminuídos,
se tornado mais ameno se nós nos dedicarmos de fato, de corpo e alma, a estudar, a crescer, a fazer a parte que nos toca para um mundo melhor. Nesse projeto, as coisas são facilitadas, porque também o que nós aprendemos com a doutrina espírita é que os amigos espirituais, eles são éticos, e eles só nos atendem quando nós os chamamos, e estão em contato quando nós estamos na frequência deles, e que os maus não são nada éticos. Eles se aproveitam das nossas fragilidades e aprontam conosco. Então, quando nós vermos uma pessoa dentro de uma família totalmente equilibrada, uma família exemplar, mas um deles não tem conserto, ele vai ser uma pessoa má, é porque ele ainda é um espírito muito jovem do ponto de vista da emancipação, porque nós que estamos aqui não fomos emancipados todos ao mesmo tempo. Cada um de nós tem lá a sua idade de emancipação. E a idade de emancipação significa maturidade, conquistas, nas duas asas de preferência, a intelectual e a da moral, para sermos criaturas felizes. Por isso que o conhece a ti mesmo é o segredo mais antigo para a nossa felicidade. Um sábio da antiguidade já vos disse, estava escrito lá no panteão de Delfos, que Sócrates já divulgava esse ensinamento. Conhece a ti mesmo, saiba quem você é. E era essa a nossa fala de hoje. Espero não ter complicado muito, ou também não sermos muito dispersivos e não termos dado uma sequência para que vocês pudessem entender, pelo menos a intenção. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e o convite que nos foi feito para essa vez estarmos aqui. Muito obrigado.